Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai estar falando sobre um assunto, conforme o título do vídeo, como saber qual ferramenta de teste, enfim, qual framework a ser usado para fazer a automação dos testes do seu projeto, da sua empresa, principalmente, né? A primeira resposta, na verdade, vai ser que de fato depende de algumas questões, porque hoje tem tantas ferramentas no mercado que a gente fica de fato confuso. Muitas prometendo realmente milagres, né, referente à automação. Algumas, a maioria delas até é free e algumas delas com custos relativamente elevados, né? Mas como é que a gente vai saber que de fato qual que é a melhor para a empresa, para o projeto? E a resposta é que é necessário fazer um piloto para isso. Ok? Não tem muita alternativa, porque a gente vai de fato saber o que aquela ferramenta traz de benefícios ou de problemas para o nosso ambiente, né, de testes, fazendo um piloto. Fazendo uma análise superficial, verificando algumas coisas, de fato fica muito complicado. É necessário um piloto. Né? A literatura, ela até complica demais essa questão de fazer um piloto de automação de testes, né, de um projeto de automação. Então vou tentar simplificar essa questão aqui para vocês, para tornar isso mais simples, né, e vocês conseguirem aplicar nas empresas de vocês. Bom, a gente basicamente, quais que são os principais pontos, né? Identificar um projeto, ok? Pois eu vou primeiro listar os principais tópicos, né, para ficar contextualizado, ok? Então, o primeiro ponto é identificar um projeto. Aí, de fato, depois você o planejamento do piloto, condução e fazer uma avaliação, de fato, qual que é o resultado, né, desse piloto que a gente teve. Que nada adianta fazer um piloto se no final não tiver uma avaliação dele sobre o que ele trouxe, sobre os resultados, né, sobre os principais benefícios e problemas naquela ferramenta de teste, enfim, ok? Então vamos primeiro falar sobre o projeto piloto, né, de uma forma geral, antes de entrar nesses pontos aqui, né? Quais que são os principais pontos, né, que um piloto normalmente tenta responder, né? Primeiro é de fato conhecer mais detalhes sobre a ferramenta de teste, ok? Isso ali é um ponto eu considero o principal, né? Porque o marketing daquela ferramenta, ela vai tentar te vender aquela ferramenta, ou enfim, mesmo se for uma ferramenta grátis, né? Sempre vai ter tentar fazer você usar ela, né? Vou mostrar normalmente somente os pontos positivos, ok? Então, conhecer mais detalhes sobre a ferramenta, ver como é que essa ferramenta ela vai se encaixar dentro dos processos da sua empresa, né? Com os procedimentos e ferramentas que já existem dentro da sua empresa, né? Porque às vezes pode ser necessário mudar alguma coisa da própria ferramenta do que mudar um processo já muito bem consolidado que funciona bem dentro da empresa. Então essa é uma outra resposta que você vai ter fazendo o seu piloto. Às vezes é necessário projetar, né, a interface de automação para atender às necessidades da empresa, ok? Principalmente se a ferramenta for customizada ou alguma coisa nesse sentido. E também sobre questões de como é que a gente vai conseguir padronizar a utilização, gestão dessa ferramenta, dos testes, armazenamento, manutenção dos ativos de teste, né? Isso inclui várias coisas, né? Como por exemplo gerenciamento de configuração, gerenciamento de mudança, as bibliotecas que vão ser utilizadas, enfim, várias coisas. E além disso, também outro ponto verificar as métricas, né, que podem ser utilizadas em conjunto com essa ferramenta, métodos de medição, monitoramento de automação, enfim, várias coisas relacionadas que também vão ser respondidas.
E finalizando essa questão, né, dessa introdução mais geral, né, é verificar se de fato os benefícios, né, eles podem ser alcançados por um custo que está dentro do orçamento da empresa. Porque não adianta uma ferramenta custar um monte, tem que fazer um monte de mudança dentro da empresa, ok? Se a ferramenta, mesmo se a ferramenta for boa, né, se o custo for muito alto, pode ser que para sua empresa, para o seu projeto, isso não, a ferramenta não atenda, ok? E outro ponto é verificar se a gente precisa de colaboradores com habilidades específicas para trabalhar com aquela ferramenta, com uma linguagem específica que aquela ferramenta de automação possa usar, ok? Então, esse ali foi um conceito geral, né? E agora a gente vai entrar um pouquinho em cada um destes pontos aqui, ok? Primeiro, sobre identificar um projeto adequado para fazer o piloto. Bom, a dica que eu posso dar é que ele não pode ser um projeto crítico, ok? Por quê, né? Porque se tiver algum atraso nesse piloto, que normalmente vai acontecer, ok? Por ser uma ferramenta nova, por ser um processo novo que pode estar sendo aplicado nesse piloto, né? Então podem haver atrasos. E se for um projeto crítico, a gente já sabe que não é o melhor momento de acontecer atrasos em cima de um projeto crítico, ok? Porque isso vai custar tempo, a gente sabe, né? Um piloto normalmente vai custar tempo e a equipe ela tem que estar ciente disso. Então, nunca utilize um projeto crítico, a menos que, enfim, alinhado com todo mundo e que aquele projeto em específico tem ah, características muito específicas para aquela ferramenta, enfim, senão não utilize um projeto crítico. Né? E também, ao mesmo tempo, o outro ponto é não selecionar um projeto muito simples. Porque possivelmente, se você utilizar um projeto muito simples, os resultados vão ser bons, ok? Ou seja, a gente não vai ter uma real dimensão, uma real avaliação dessa ferramenta, ok? Outro ponto é de fato envolver os stakeholders necessários, né, incluindo parte de gestão, né, no processo da seleção do piloto, né? E o principal ponto é justamente isso, ter o equilíbrio, pegar um projeto que tem as características da maioria dos projetos da sua empresa, ok? Porque aí você vai conseguir atender a maioria deles. Não adianta, como eu falei, pegar um projeto muito simples, ou um projeto crítico, ou um projeto muito complexo que foge muito disso. Aí pode ser que você não escolha aquela ferramenta porque você aplicou um projeto muito complexo, um projeto único, vamos pensar dentro da empresa, e você vai deixar de estar utilizando os benefícios daquela ferramenta só por causa de um projeto, sendo que a maioria dos projetos da sua empresa segue um padrão, vamos pensar assim, e a ferramenta atenderia muito bem, ok? Então esses ali são os principais pontos de identificar um projeto. E como é que a gente faria o planejamento desse piloto? Então vamos lá. Quais que são os principais pontos a serem considerados, né, na hora de planejar o piloto? Ele de fato tem que ser tratado, isso é muito importante, tá? Tratado como um projeto normal. Infelizmente, muitas empresas ainda tratam projetos de teste, projetos relacionados à automação de teste, com uma coisa não tão importante. A gente sabe que muitas vezes é tão importante quanto ou mais importante que um projeto, porque os benefícios que ele vai trazer são muito altos. Então, faça um projeto de desenvolvimento comum para esse piloto, ok? Conduza que não um projeto, se você usa ágil, utilize sprints, enfim, se você ainda usa cascata, faça o planejamento do projeto, ok? Normal, né? Fazer um plano, orçamentos, recursos, relatar o progresso, né? Definir marcos, enfim,
tudo isso que um projeto normal também teria. Alguns pontos de atenção, né, é que as pessoas que estão trabalhando nesse projeto, elas podem ter um esforço adicional por ser um piloto, por ser ferramenta nova, né? Então o ideal é que de fato tenha pessoas específicas trabalhando naquele projeto, ok? Alocar. Bom, por ser seguindo o primeiro item, né, o segundo já vai ser meio que automático, mas é importante colocar aqui, alocar pessoas específicas para o projeto. Não, elas não podem trabalhar em dois projetos, ok? O ideal é que elas estejam focadas naquele projeto. Existem exceções, como em projetos normais também, mas o ideal é que tenha pessoas focadas nisso, né? E é bem importante ter o compromisso da gerência, né? Principalmente na questão de, como é que eu posso dizer, de estarem juntos, né, no mesmo barco, né, de eles terem comprado essa ideia daquele projeto, naquela ferramenta, ok? Então isso é muito importante, beleza? Então vamos para a condução do piloto. Como é que a gente poderia fazer isso, né? Então a princípio também não tem nada muito complexo. Então basicamente na condução do piloto a gente precisa estar fazendo uma avaliação contínua disso, ver se de fato o que a ferramenta está mostrando para a gente nesse piloto é o que foi prometido pelo fornecedor. Esse é um ponto importante também, né? Nesse projeto piloto é interessante negociar com o fornecedor para que, não, se for uma ferramenta paga, né, para que não seja cobrado, ok? Tentar negociar com ele e tal, para de fato ter uma versão trial, né, da ferramenta, para ver se ela vai atender, né? Porque vai ser benefício para os dois. Se ela de fato atender a empresa vai estar adquirindo do fornecedor e pode comprar mais licenças, enfim, e pode inclusive também fazer propaganda dessa ferramenta para outros parceiros, outras empresas, enfim, né? E se a gente vê que tem algum ponto impeditivo, né, tem que ser de fato resolvido o mais rápido possível. De novo, como um projeto comum, ok? Quando há outras coisas relacionadas à ferramenta de teste, né, que são integradas, elas são desenvolvidas internamente, né, aí é muito fácil, né? É só mobilizar as equipes, alocar as pessoas necessárias para resolver aquela questão que surgiu e o piloto pode prosseguir, ok? Tem que ter de fato, né, o processo existente e a ferramenta, né, o framework de automação que está sendo avaliado, eles precisam estar alinhados, né? Tem que ter um apoio ali de todo mundo, da gerência, de todas as pessoas envolvidas, ok? E principalmente, né, dos stakeholders de fato. Os stakeholders também precisam fazer essa avaliação depois, né? Aqui na avaliação, né? Os stakeholders precisam fazer isso, ok? Eles precisam ter um resultado concreto, de fato, quais que foram os resultados naquele projeto piloto. Tem números totalmente objetivos. Quantos por cento que nossa produtividade vai melhorar? Quantos casos de teste eu vou conseguir automatizar? Quanto tempo eu vou conseguir economizar com determinadas atividades? Porque aí de fato as pessoas que estão trabalhando na área de qualidade, elas vão conseguir focar pensando nos testes, ok? E não executando manualmente uma coisa milhares e milhares de vezes, teste de regressão, ok? Isso é questão básica, né, da diferença do teste manual para o teste automatizado. Quanto mais teste de regressão tiver, mais tempo as pessoas de qualidade vão estar investindo para executar esses testes manualmente, mais tempo vai estar sendo gasto nisso, desnecessariamente, sendo que a gente poderia ter um ambiente de automação, um ambiente bem legal de integração contínua, enfim, aí já vem outros assuntos também, né, que só tendem a trazer benefícios, ok? Mas para isso que vai precisar um piloto, porque às vezes a empresa é muito pequena, às vezes a empresa é muito grande para uma determinada ferramenta, às vezes os projetos que são tocados na empresa
eles têm características muito distintas, muito únicas, que talvez não se adequem àquela ferramenta. Isso tudo precisa estar dentro da avaliação da ferramenta de testes, ok? Então, espero que tenha ajudado, tenha clarificado algumas coisas, né, alguns pontos importantes na escolha, né, na condução de um piloto, de como fazer esse piloto para trazer esses resultados dentro da sua organização, dentro do seu projeto, considerando as ferramentas de automação de teste, né, que estão aí no mercado, que são muitas, né? Isso justamente também me motivou a fazer o vídeo, né? Porque diante de tantas opções, como é que a gente vai escolher? Vai precisar de fato fazer uma avaliação inicial, né? Escolher uma delas, duas delas, três delas, né? É um custo, né? É um trabalho que é necessário para um benefício muito grande no futuro. Beleza? Então espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal e deixe um joinha no vídeo. Valeu!